Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo de número 1. Vamos ler os primeiros versículos de 1 a 8. Vamos então à leitura do texto. Capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito. Porque, irmãos, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas da província da Ásia: a vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Meus irmãos, conforme já conversamos outrora, temos há algum tempo nos preparado para essa jornada no Apocalipse. Já vimos que existem muitas dificuldades quando pensamos em Apocalipse, quando vamos ao texto de Apocalipse, e talvez a maior de todas seja a nossa própria ignorância a respeito desse livro. Contrariando o que muitos pensam, Apocalipse não foi escrito para ser um livro de mistérios. Embora com uma linguagem muito simbólica, com muitos símbolos aqui apresentados, esse livro foi escrito para revelar, para tirar o véu, para tornar claro aquilo que até então era oculto. Mas parece-me que para muitos ainda existe um enigma por trás do Apocalipse, principalmente por conta das várias correntes interpretativas. Muitos têm abordado esse livro por meio do seu pressuposto, por meio da sua corrente teológica, por meio da sua própria doutrina, e se esquecem de olhar para o livro como ele realmente é. Então, o meu objetivo, enquanto prego esse livro, é extrair dele as verdades contidas na palavra, e peço ao Senhor que por meio desse trabalho nós sejamos encorajados a conhecer mais esse livro, a viver de acordo com ele e a gozar das ricas bênçãos, das ricas promessas, das maravilhas aqui revelada para a igreja, para aqueles que creem no Senhor. Amém, queridos? Então, um dos grandes desafios que temos é jogar por terra uma ideia errada de que Apocalipse é um livro para que deixemos de lado. Muitos crentes não leem o Apocalipse. Muitos crentes leem, quando se deparam com a leitura,
acabam abandonando-a pela metade do caminho e não se interessam pelo livro, acham o livro muito difícil, acham interpretá-lo muito difícil, e alguns acham até que ele não tem aplicações para o dia de hoje, mas nós veremos que tudo isso não é verdade, e nós já conseguimos perceber isso na introdução do livro, quando o Senhor diz aqui que feliz ou felizes são aqueles que leem, felizes são aqueles que ouvem, felizes são aqueles que guardam as palavras desta profecia. Na tentativa de resumir esse livro, de deixar para os irmãos uma grande ideia do livro, uma ideia que possa pelo menos apontar para a mensagem desse livro, eu gostaria de definir Apocalipse com a seguinte mensagem. Nesse livro nós aprendemos que Jesus Cristo breve virá, triunfante sobre o mal, e Ele virá para nos dar a vitória final. Essa seria a mensagem de Apocalipse. Essa pode ser a mensagem que resume o livro de Apocalipse. É um livro escrito para mostrar à igreja que a vinda de Jesus é certa e será breve. Esse livro, que foi escrito por volta do ano 95, pastor, como é que nós sabemos disso? Porque foi aproximadamente nesse ano que João, o apóstolo, esteve preso na ilha de Patmos. E já no capítulo 1 nós encontramos essa informação, que João foi visitado pelo Senhor no dia do Senhor. Nós vamos deduzir aqui o dia do Senhor como o domingo, o dia da ressurreição. E quando ele estava preso na ilha de Patmos, e João foi para a ilha de Patmos por causa de uma grande perseguição que veio contra a igreja, durante o reinado de um imperador romano chamado Domiciano. E os estudos, irmãos, vão apontar que esse foi um tempo lastimável para a igreja, um tempo em que a igreja caminhava ainda com passos curtos, embora crescendo, embora avançando, embora ganhando novas fronteiras, mas a igreja era muito menina, a igreja não tinha nem um século de existência, a igreja estava vivendo ainda os dias apostólicos. João, o último dos apóstolos vivo, estava na terra com os irmãos, uma testemunha ocular do ministério, da obra de Cristo, da mensagem de Cristo. E João foi levado para a ilha de Patmos para ser silenciado. Domiciano, que estava perseguindo a igreja de Cristo, intentou silenciar o apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Mas nós percebemos que em todas as coisas a igreja de Cristo é mais do que vencedora. Amém, queridos? E no momento em que o inimigo, o maligno, o perverso intentou silenciar o apóstolo de Cristo, foi nesse momento que Jesus apareceu com esta linda revelação. Então Jesus vem revelar. Se você gosta de saber quem são os autores dos livros, se isso se faz importante para você, não se perca aqui na informação. Quem é o autor de Apocalipse? Talvez de maneira imediata você diga João, e eu não tiro sua razão, mas o autor não é João. Esse é o livro de Jesus Cristo. João é coautor com Jesus, João é o escritor do livro, mas o autor deste livro é Jesus Cristo. Aí no primeiro versículo nós vemos o Senhor dizendo que revelação de Jesus Cristo. E o primeiro versículo já diz para que esse livro foi entregue. Ele foi entregue para mostrar, para revelar
aos servos do Senhor as coisas que em breve hão de acontecer. E para esse primeiro parágrafo, irmãos, eu gostaria de dar o seguinte tema à nossa meditação, com base no que está no versículo 7. Eis que ele vem. Jesus Cristo está vindo. Jesus Cristo está voltando. Quando o apóstolo Pedro, alguns anos antes, escreveu a sua segunda carta, Pedro levantou então a seguinte questão: alguns estão dizendo que ele não virá porque ele está retardando, ou porque ele está tardando, e alguns zombavam da igreja já nos tempos dos apóstolos, dizendo: desde quando éramos meninos, ouvíamos dizer que ele vem, e até hoje ele não veio. Não é isso que nós ouvimos ainda? Não é isso que alguns chegam a pensar? Bom, desde quando eu era criança, eu ouço falar que Jesus está vindo, que Jesus virá, que está breve o tempo da sua chegada, e até hoje muitos estão dizendo: ele não vem, porque ele disse que é breve, mas não vem. E é para responder a esse questionamento que Pedro, na sua segunda carta, depois você confere lá, que diz: irmãos, não se esqueçam da paciência de Deus, porque um dia para o Senhor é como 1000 anos. 1000 anos para o Senhor é como a vigília da noite que passou, é como um dia. Então, na matemática de Deus, quanto tempo tem que João escreveu dizendo que o Senhor breve virá? 2 dias. São mais de 2000 anos, mas na matemática de Deus, na verdade, não tem nem 2000 anos que este livro foi escrito. Esse é o livro mais novo da Bíblia. Esse livro não tem 2000 anos ainda. Ele foi escrito no ano 95, por volta do ano 95. Então, irmãos, na matemática de Deus, faz pouco tempo que Jesus disse: breve virei. Parece que João está dizendo: irmãos, ele está às portas, eis que ele vem, olha, ele está vindo. Parece que é a voz do amigo do noivo, que vai à frente do noivo dizendo: eis que o noivo vem. E como na parábola das 10 virgens, o amigo, perto da meia-noite, enquanto a igreja está dormindo, o amigo vem gritando: eis o noivo, eis o noivo, eis o noivo. João começa esse livro dizendo: eis o noivo, eis o noivo, eis o noivo. O livro de Apocalipse não deve ser lido com uma mente curiosa, com uma curiosidade frívola, com o desejo de fazer adivinhações, predições, como muitos intentaram ao longo dos anos e erraram. Nós também não devemos abordar esse livro como o mundo o aborda, como o meio secular aborda, associando os eventos cataclísmicos, as tragédias, a eventos apocalípticos. Não. O que nós vamos perceber, irmãos, nessa noite, não é esse o meu propósito, mas eu já quero apontar para isso, é que o livro de Apocalipse revela-nos os eventos finais de maneira paralela. Então não é um livro para você ler do começo ao fim, como se estivesse atravessando capítulos após capítulos, para chegar num tempo cronológico do fim, mas você precisa ler esse livro da maneira mais simples, entendendo que os eventos aqui narrados são eventos
paralelos. João vai apontar para diversos eventos paralelos do fim do tempo. Isso já nos ajuda a entender boa parte do livro. A primeira sessão desse livro, que é onde nós estamos, ou entraremos daqui a pouco, é a sessão mais fácil, é a sessão mais pregada, é a sessão que tem menos discordância, porque é a parte escrita para as 7 igrejas da província da Ásia. É uma sessão escrita do capítulo 1 ao capítulo 3, isso é fácil identificar, falando sobre a vida da igreja. E vocês conhecem esses textos, vocês conhecem as características da igreja, como que Jesus está se revelando, o Senhor da igreja, o sustentador da igreja, aquele que passeia no meio da igreja, aquele que disciplina a igreja, aquele que encoraja a igreja, aquele que adorna a igreja. E nós encontramos no Apocalipse a revelação de um Cristo ampliada. Até o livro de Apocalipse, muitos olhavam para Jesus como uma figura muito humilde, fraca em alguns momentos, como um cordeiro mudo. Ele ainda é o cordeiro em Apocalipse, mas nós veremos também que ele se revela não apenas como cordeiro, mas como cordeiro e como o leão. Ele vem todo poderoso, ele vem reluzente de glória, ele vem com a espada na sua boca, e ele vem para fazer justiça. Então, nesses primeiros versículos, irmãos, nós podemos dizer que a grande ideia dessa primeira perícope é que a Cristo nós devemos sempre adorar. Amém, queridos? O texto termina com adoração, o texto aponta para a adoração da igreja. Então, a Cristo devemos sempre adorar, na certeza de que em breve virá. A Cristo devemos sempre adorar, na certeza de que em breve virá. E eu gostaria de acrescentar algo mais aqui ainda, porque nós vamos deduzir isso a partir do texto. A Cristo devemos sempre adorar, na certeza de que breve virá, porque só Cristo traz felicidade, graça e paz. Como que a igreja deve se portar diante da certeza de que Cristo está vindo? Ele está voltando, ele vem triunfante, ele vem sobre as nuvens, ele vem para lamento dos ímpios e para alegria dos salvos, ele vem com a vitória na mão, ele vem para aniquilar todo o caos, toda a desordem do mundo, ele vem, irmãos, para restaurar a terra. Como que a igreja deve se portar diante dessa revelação? A igreja deve se portar em adoração. Deus espera dos seus servos adoração, louvores, cânticos, santificação, oração, vida espiritual vivificada, dinâmica, animada, alegre, resoluta, decidida. O Senhor não virá buscar uma igreja que dorme, mas Ele vem buscar uma igreja que está preparada, com azeite na lamparina, cheia do Espírito Santo, purificada nas suas águas, lavada no seu sangue. A leitura de Apocalipse nos motiva a uma vida mais piedosa, a uma vida mais santa, a uma vida mais consagrada, a uma vida mais de comunhão com Cristo e de menos mundo na nossa vida.
Esse livro deve nos aproximar de Deus em adoração, porque é certo, irmãos, que breve Ele virá. É certo, irmãos, que sem Jesus não há felicidade na vida. Há sim muitas ilusões, há sim muitas decepções, há sim muitas frustrações, mas sem Jesus Cristo o homem não tem felicidade. Eu e você já experimentamos isso. Nós temos essa mensagem e precisamos pregá-la aos 4 cantos do mundo. Sem Jesus não há felicidade. Os homens tentam, os homens procuram, os homens buscam, os homens estão famintos, sedentos por felicidade. Mas feliz é aquele que encontrar Jesus. Feliz é aquele que colocar Jesus no seu coração, que fizer de Jesus o centro da sua vida, que fizer de Jesus o Senhor, o seu Rei, o seu soberano. Este homem é feliz, ou numa linguagem mais apropriada, ele é bem-aventurado, ele é mais do que feliz é aquele que tem Jesus no coração. No mundo, só desilusão. No mundo, é como bem descreveu Jesus em Lucas 15, como a ovelha que se perde, como o filho pródigo que sai de casa intentando alcançar alegria, felicidade, prazer, mas lá no mundo, o que ele encontra é decepção, ruína. Não há sentido na vida, não há alegria na vida. O pecado mata, destrói, corrói. O pecado envelhece, o pecado é mortal, o pecado é venenoso, o pecado não dá para brincar com o pecado. E Jesus veio para tirar o pecado do mundo, tirar o pecado das nossas vidas. Amém, irmãos? Então, diante dessa mensagem divina, o que nós devemos fazer é adorar o Senhor. E vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores, quem sabe diga, adorarão ao Pai, de que maneira? Em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura. O Senhor não está procurando os ricos, o Senhor não está procurando os santos, no sentido impróprio da palavra. O Senhor não está procurando os religiosos, o Senhor não está procurando os batistas, os presbiterianos, os católicos. O Senhor está procurando homens, mulheres, crianças que o adorem em espírito e em verdade. João então começa a escrever esse livro que traz essa mensagem de vitória contra o mal. A volta de Cristo será triunfante. Esse é um livro escrito para confortar, para encorajar uma igreja que corria o risco de ficar desanimada. Qual é o crente que nunca correu esse risco? Todos nós corremos o risco de desanimar da fé, de prostrar no meio do caminho, de parar na nossa jornada. Esse livro foi escrito para nos motivar a avançar, a progredir, a perseverar, a não desanimar, não olhar para trás, olhar para frente, olhar para Cristo, submeter a Ele, a adorá-lo, descobrir as bênçãos que existem nele, a alegria de servi-lo de todo o seu coração. Nesse livro, irmãos, os crentes foram encorajados, descobrindo que Deus prometeu nesse livro que um dia enxugará dos nossos olhos o que, igreja?
toda lágrima. Num tempo em que os irmãos estavam chorando, até aqui, 11 dos 12 apóstolos haviam sido martirizados. Você já deve ter ouvido falar alguma vez sobre a morte dos apóstolos. Todos eles, com a exceção de João, foram martirizados, mortos a espadas, esfolados vivos, crucificados de cabeça para baixo, como Pedro, decapitados, como Paulo, atravessados por lança. Os cristãos já estavam sendo comidos por leão. Segundo os historiadores, a morte nas arenas, comida por leão, a morte que os leões provocavam ali nas arenas, era uma das mortes mais misericordiosas desse tempo. Eles estavam matando os cristãos com requintes de crueldade. Os cristãos estavam sendo crucificados, colocados em estacas nas ruas de Roma e servindo como tochas vivas nos jardins dos imperadores. A perseguição que já havia irrompido fortemente durante o governo de Nero, um homem que colocou fogo em Roma e atribuiu a responsabilidade desse crime aos cristãos. Os cristãos já estavam se tornando para muitos uma figura indesejada. Os apóstolos morrendo, os crentes morrendo, a igreja sofrendo, dor, sofrimento. Parece que o diabo está vencendo, parece que o maligno vai vencendo, parece que a igreja vai morrer. E no meio dessas tragédias, no meio desse momento tão desolador, Jesus Cristo aparece e diz para a igreja: estou voltando triunfante, estou voltando com a recompensa nas mãos. Os justos subirão para o descanso eterno, os ímpios sofrerão a condenação eterna. O Senhor vê as nossas lágrimas. Nesse livro, nós vamos ler algumas vezes que as orações da igreja, as orações dos servos de Deus, estão subindo diante de Deus. No capítulo 8, versículo 3 e 4, nós vemos que as orações dos crentes sobem aos céus, se misturam com os incensos derramados como oferta no altar de ouro, e as orações dos crentes produzem eventos na terra, trovões, relâmpagos, terremotos, disciplina de Deus por meio das orações. Nós descobrimos no capítulo 14, versículo 13, que a morte já não nos preocupa mais, porque enquanto o diabo, o anticristo, a besta, o maligno, pensa que está vencendo a igreja, matando a igreja, capítulo 14, verso 13 diz: felizes são aqueles que morrem de agora em diante, porque descansarão e as suas obras os acompanharão. Num tempo em que a morte estava a um palmo de distância, eles ouvem a mensagem de que a morte trará felicidade. Enquanto o diabo acha que a morte é a vitória sobre os crentes, na verdade a Bíblia mostra que a morte é a vitória dos crentes. Nós aprendemos que a nossa morte é preciosa aos olhos de Deus e que a vitória, irmãos, a vitória é certa. Não há dúvida nenhuma de que nós sairemos desse mundo para reinar com o Senhor em glória. O texto já nos diz que Ele nos lavou, Ele nos amou, nos lavou e nos fez reino e sacerdotes. Nós aprendemos desse livro que Cristo não está oculto, que Cristo não está escondido, mas Ele está assentado no seu trono no céu, reinando a favor da igreja. Irmãos, nós precisamos
ter isso em nossas mentes. O nosso Senhor não está na cruz, não está no túmulo. O nosso Senhor está assentado em glória, reinando a favor do seu povo, e em breve Ele voltará. O tema de Apocalipse é a vitória de Cristo. A vitória de Cristo é a nossa vitória, amém, irmãos? E nós esperamos ansiosamente o dia em que Ele virá para nos levar. Esse livro então foi escrito para a igreja que estava sofrendo, mas ele também foi escrito para todos nós, servos de Deus. Todos nós, que embora não estejamos sob o domínio de Roma, estamos enfrentando diariamente batalhas espirituais. Satanás e os seus demônios se levantam diariamente contra nós, irmãos. A Bíblia não esconde de nós essa verdade. O diabo é nosso inimigo, é o nosso arqui-inimigo, é o nosso inimigo principal. E o que o diabo mais intenta é matar, roubar e destruir. Ele não quer que você vá para o céu, ele não quer que você tenha o descanso no paraíso. Nós sabemos que se o diabo pudesse fazer um acordo com você essa noite, talvez ele te ofereceria o prêmio da loteria, da Mega Sena, em troca de uma coisa apenas. O quê? Sua alma. E as Escrituras nos dizem o que daria o homem em troca da sua alma. E as Escrituras nos dizem de que adianta ao homem ganhar na Mega Sena, ganhar o mundo inteiro e perder. Nós não podemos fechar os nossos ouvidos para essa verdade. Satanás se levanta furiosamente contra a igreja do Senhor. As lutas são enormes, os atentados são diários, são constantes. Quantas vezes nós vamos dormir bem e no meio da noite acordamos em guerra, suados, perturbados? Quantas vezes nós vamos dormir bem e na manhã seguinte acordamos mal, doentes, cabisbaixos, entristecidos? Quantas vezes as coisas parecem que estão indo muito bem, mas de repente alguém se levanta, uma palavra ofensiva, uma palavra que machuca, alguém que persegue, alguém que calunia, problemas da vida, problemas de saúde, problemas emocionais. Irmãos, o mundo jaz no maligno. Satanás é o príncipe dessa era. Beelzebu é o príncipe das trevas. Alguém disse acertadamente que enquanto alguns crentes brincam de ser crente, Satanás não brinca de ser Satanás. Vocês se lembram o que ele fez com Jó? As tragédias terríveis que ele trouxe para a vida de Jó? Vocês se lembram do pedido de Satanás a Jesus Cristo, pedindo para que o Senhor permitisse a ele cirandar, peneirar os discípulos? Você já pensou o que é cair numa peneira do diabo? Quantas pessoas estão esfriando na fé, abandonando a casa do Pai, enfraquecendo na vida, tomando posturas erradas, porque estão caindo nos laços do diabo. E Apocalipse vem para nos dizer: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte,
e dar-te-ei a coroa da vida. Nós encontramos a bênção da felicidade aqui. Se a felicidade é algo que você procura, não se esqueça desse livro. A felicidade só é encontrada em Jesus Cristo. Irmãos, não vos enganeis, não nos enganemos com as propostas do diabo. Amém, meus irmãos? O diabo pode brilhar, os seus banquetes podem parecer apetitosos, mas no final, vai arder. Como o veneno da serpente vai matar, como a picada do escorpião, o pecado é desastroso, é trágico, não vale a pena. Então não nos enganemos com as propostas malignas. A felicidade só existe em Jesus. Nós aprendemos nesse livro que o Senhor concede à igreja a sua graça. A graça de Deus, irmãos, está ao nosso dispor. Paulo, escrevendo a sua última carta, ele diz a Timóteo: tu, porém, fortifica-te na graça. A graça não é algo que nós recebemos uma vez apenas. A graça precisa nos visitar todos os dias. Nós somos filhos da graça. Nós precisamos nos fortalecer na graça. Nós precisamos dessa mensagem, irmãos. Sabe por quê? Porque todos nós tropeçamos de muitas maneiras, não é verdade? E quantos crentes estão desanimados, pensando em largar a igreja? Outros até largaram porque estão pensando que o seu pecado anula o amor de Deus por ele. Não! A graça nos basta. A graça é completa. A graça é restauradora, a graça é purificadora, a graça é incondicional, irmãos. E aqui João diz a vocês: graça, graça. O Senhor nos concede graça sobre graça, graça sobre graça, perdão sobre perdão, restauração sobre restauração. João diz: graça e paz. A paz que difere do mundo, a paz que excede todo entendimento. Já viu aquela paz que os homens não entendem? Seus colegas de trabalho não entendem, seus familiares muitas vezes não entendem. Por que que você está em paz? As coisas não estão dando certo, mas você está em paz, porque disse Jesus: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Meus irmãos, felicidade, graça e paz só em Jesus. Amém, meus irmãos? E terminando aqui, contrariando um pensamento moderno de que a vinda de Jesus será um evento secreto. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar na doutrina dos deixados para trás, ficou muito famosa ultimamente nos livros e nos filmes. E essa doutrina errada de que Jesus virá secretamente e vai arrebatar a igreja. Essa teologia que nos influencia demais, ela não é verdadeira, irmãos. Ela não tem fundamento na Bíblia. Muito conhecida, e parece que nós gostamos dessa ideia por um bom motivo. Porque essa é a ideia que diz que a igreja não atravessará a grande tribulação. E crente não gosta de ouvir falar que ele vai passar problema, não é verdade? Nós não gostamos disso.
Nós gostamos de ouvir falar que nós somos mais do que vencedores, vitoriosos, e que pensar que Jesus vem antes de nós sofrermos, oh, que maravilha! Nós não vamos sentir nada. Nenhum de nós aqui vai levar injeção, só gotinha. Não. A Bíblia diz que a igreja atravessará a grande tribulação. E aqui no texto, nós aprendemos que a vinda de Jesus será pessoal. Não serão apenas os anjos, Jesus vem em pessoa. Nós vemos aqui, olha o versículo 7, eis que ele vem com as nuvens. Jesus virá de forma pública e será visível, irmãos. João diz, e todo olho o verá. Dá para pensar em arrebatamento secreto? Todo olho o verá. Quando Jesus voltar, todos o verão. E o texto diz ainda, com um ar de vingança santa, até aqueles que os traspassaram. Aqueles que estão traspassando os cristãos verão. Então a vinda será pessoal, pública, visível, poderosa, e será uma vinda para juízo eterno. Olha só, quando Jesus voltar, todos verão, e todos os povos da terra se alegrarão. Eles se alegrarão? Sim ou não, irmãos? Não. Todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Por quê? Porque será o dia do juízo final. E o texto termina dizendo, eu sou o alfa, o ômega, diz o Senhor, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Com essas palavras, nós podemos descansar que as promessas feitas nesse livro se cumprirão.